Professora, muito obrigada. Boa tarde a todos. Como dizia a senhora professora, que cumprimento desde já e que tenho todo o gosto em rever aqui, depois de ter também trabalhado muitos anos em conjunto na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Também me sinto em casa na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e por isso é sempre com muito gosto que cá venho. Gostava de agradecer este convite e felicitar a Comissão Organizadora, o Sr. Professor Vassal Gouveia, por esta iniciativa e cumprimentar também os meus colegas de mesa, com quem tenho muito gosto em partilhar e em discutir estas questões de direitos humanos e cultura hoje de tarde, e cumprimentar também os senhores assistentes. E de que é que eu me proponho falar? Proponho-me refletir sobre a questão dos direitos humanos e da identidade cultural, enquanto questão de direitos humanos, à luz da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do sistema de direitos humanos que, com base nela, foi gizado, e também à luz da Constituição Portuguesa. Porque me parece que, sobretudo, tendo a conferência de hoje por tema, por um lado a Declaração Universal e por outro lado esta ideia de uma sociedade global, podemos encontrar aqui uma série de questões que são questões jurídica e politicamente relevantes. As sociedades atuais, incluindo a sociedade portuguesa, são multiculturais, no sentido de se caracterizarem pela diversidade cultural, tornada mais visível, é certo, em resultado das migrações, mas não se circunscrevendo às migrações. Basta pensar, por exemplo, na presença que data de séculos em Portugal das comunidades ciganas ou roma, para usar uma terminologia mais corrente em termos internacionais, no território português. E, portanto, o dado de partida é esta diversidade cultural, tomada aqui numa acessão descritiva, que não deve confundir-se com a compreensão política e normativa, com a atitude designadamente jurídica perante essa diversidade. Mas esta atitude jurídica levanta, de facto, um conjunto de problematizações. Qual o papel dos direitos humanos e fundamentais, ou então dos direitos fundamentais tomados aqui numa acessão muito ampla, em contextos de diversidade cultural? O que é a cultura? Como se relacionam os indivíduos com as suas culturas? O que é a identidade cultural? Em que medida é uma escolha ou é uma circunstância que condiciona os indivíduos? Se a cultura é valiosa para o indivíduo, justifica-se uma proteção pelo direito? E em que termos? Qual deve ser a atitude cultural do Estado? Pode o Estado ter uma atitude cultural ou deve, ao invés, sustentar-se a sua neutralidade? E como proteger a diferença no seio do princípio da igualdade, que é património axiológico fundamental dos Estados democráticos de direito? Ou então, por exemplo, como conceber o espaço público e como conceber a intervenção do Estado no espaço público e na regulamentação do espaço público? Quando foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos do Homem, visava mostrar a centralidade dos direitos humanos, no contexto em que foi aprovada e que todos conhecemos, e estabelecer um conjunto de valores partilhados, declarar responsabilidades dos Estados perante os indivíduos e reforçar o papel dos indivíduos no plano internacional, como salienta Baevski. Mesmo sem ser vinculativa, teve um papel fundamental e lançou as bases para o desenvolvimento de um sistema internacional de proteção dos direitos humanos que anos depois resultaria na adoção e na entrada em vigor do Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais e do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, estes sim, vinculativos. Daí que ela seja hoje vista como o instrumento de topo de um sistema, de uma espécie de Bill of Rights internacional, ao qual pelo menos estes dois instrumentos pertencem. Mas a sua influência projeta-se mais amplamente. Por exemplo, Spillman destaca a importância da declaração no próprio sistema regional da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, cujo preâmbulo refere expressamente a declaração, ao ponto de podermos ver no sistema de proteção regional, no entendimento deste autor, um mecanismo de proteção ao serviço de uma proteção universal dos direitos do homem que arrancou desta declaração. Portanto, a Declaração Universal assenta numa visão de direitos que é uma visão de direitos de todos sem distinção alguma, como afirma no seu artigo 2º, pois todos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. E a liberdade e a dignidade são pedras de toque do sistema de direitos universais da Declaração. Por outro lado, apesar de a Declaração ter dado lugar a estes dois pactos internacionais, a aprovação destes dois pactos deve entender-se sem prejuízo da igual importância ou indivisibilidade das duas categorias de direitos civis e políticos, económicos, sociais e culturais.
Pois bem, não obstante esta indivisibilidade, ainda assim tem-se salientado que os direitos culturais estão, mas sobretudo estiveram votados a alguma invisibilidade ou a alguma incompreensão e negligência. Vários fatores podem ter contribuído para isto. Por um lado, dificuldade em determinar um conceito de cultura ou um conceito juridicamente operativo de cultura e, por conseguinte, dificuldade em recortar o conceito de direitos culturais, que no fundo abrangem uma multiplicidade de realidades que vão desde a proteção das belas artes ou das belas letras e dos produtos culturais até aos processos de produção cultural e à proteção dos modos de vida, das formas de vida, das identidades culturais. Por outro lado, a própria discussão, a tensão entre o universalismo e o relativismo, e o fantasma do relativismo como ameaça à proteção dos direitos humanos. E ainda o próprio receio pelo desrespeito pelo princípio da igualdade, como nota, por exemplo, uma autora que tem trabalhado muito esta questão dos direitos humanos culturais, que é Yvonne Donders. Da parte dos Estados, há também o receio de que a proteção de direitos culturais possa gerar tensões sociais graves, pôr em risco a coesão social. Há o receio desta contradição insanável, possível contradição insanável entre direitos culturais e direitos humanos, e há também uma reticência numa afirmação de uma função cultural do Estado, a par da ideia dos direitos culturais como não prioritários, ou seja, como uma espécie de direitos que não são uma das prioridades a desenvolver pelos Estados. Ainda assim, e nos últimos anos podemos dizer que este estado de coisas se reforçou no sentido da proteção dos direitos culturais, tendo sido para isso também significativo o trabalho do Comitê ao abrigo do Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, sobretudo no seu comentário geral número 21, em que aprofunda o sentido deste direito à participação na vida cultural. Portanto, a amplitude desta expressão de direitos culturais obriga-nos a procurar um conceito de cultura. No direito internacional, partimos inicialmente de um conceito restrito ou elitista de cultura, produção artística e científica e acesso e fruição destes bens, que depois se alargou num sentido de cultura em sentido mais amplo, reafirmado na Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da Unesco. De acordo com a noção ampla que aqui é reiterada, a cultura refere-se a um conjunto de características espirituais, materiais, intelectuais e emocionais diferenciadoras de uma sociedade ou de um grupo social e compreende, para além da arte e da literatura, estilos de vida, formas de viver em conjunto, sistemas de valores, tradições e convicções. No seu comentário ao artigo 15 do Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, o Comitê esclareceu o âmbito de proteção do direito a participar na vida cultural e pronunciou-se precisamente no sentido de um conceito amplo, multifacetado e dinâmico de cultura. A nós, no âmbito desta intervenção, interessa-nos sobretudo este sentido da cultura, num sentido mais amplo, no sentido de proteção de um modo de vida, do direito a viver de acordo com um determinado modo de vida e, portanto, um sentido de cultura que se afasta daquele sentido mais elitista, mais restrito de cultura que identifiquei anteriormente. Portanto, para efeitos desta reflexão, assume quer o valor representado pelas dimensões culturais para os indivíduos, como contexto de referência e de significação pessoal, o que justifica e impõe o seu reconhecimento e proteção também jurídicos, mas simultaneamente a necessidade de ter em conta dimensões individuais e dimensões coletivas desta identidade cultural, o que obriga a colocar a questão da relação entre grupos e o Estado e entre grupos e membros do grupo, designadamente os membros vulneráveis no seio dos grupos. Por outro lado, importa considerar o valor da experiência pessoal da identidade e das correspondentes dimensões relacionais, bem como a importância de, à luz de uma abordagem de direitos humanos, não aprisionar os indivíduos nas suas identidades e valorizar dimensões de identificação e a descrição voluntárias, atender à dimensão de relação entre o indivíduo e o grupo e entre o indivíduo e os outros membros do grupo, sem esquecer os deveres daí resultantes para o Estado. Por outro lado, recorrendo aos ensinamentos de outras ciências sociais quanto aos conceitos de cultura e identidade, parece-nos fundamental
pensar na cultura a partir de conceitos abertos e não essencialistas, dinâmicos, abertos à mudança, como que se encontra, por exemplo, na obra de Birkul Parek, para quem a cultura é um sistema de crenças e práticas em torno dos quais um grupo de seres humanos compreende, regula e estrutura as suas vidas individual e coletivamente. Mas há também vantagem, em nosso entender, em que a problematização dos conceitos de cultura e de identidade nos leve a uma abordagem menos centrada em identificar grupos culturais e eventualmente configurar estas questões como questões de choque entre diversos grupos culturais e centrar a nossa atenção nas pretensões culturais, ou seja, nos objetivos, nas reivindicações concretas que pessoas pertencentes a diferentes grupos culturais podem ou não invocar e que, em alguns casos, se aproximam e, em outros casos, se diferenciam, sem esquecer que a cultura não é privativa das minorias. As maiorias têm culturas, há culturas maioritárias, culturas minoritárias e, portanto, deste ponto de vista, e sem prejuízo de reconhecermos que, tratando-se de grupos minoritários, pode haver questões especialmente sensíveis de discriminação, de proteção acrescida, de desigualdade, mesmo percebendo isso, é muito importante que nós percebamos que muitas das questões culturais e identitárias hoje em dia não são questões privativas de minorias. Por último, parece-nos que, na impossibilidade de pretender que o Estado possa ser neutro em matéria cultural, fará mais sentido compreender a sua atitude à luz de um conceito de imparcialidade no sentido de inclusão de razões, ou seja, uma ideia de tolerância como respeito, por exemplo, na concepção proposta por Rainer Forst, o que garantirá as condições para um diálogo comum essencial à interculturalidade. Interculturalidade esta que nos parece uma proposta a ter em conta precisamente no âmbito até da questão entre universalismo e relativismo, muitas vezes vista como um obstáculo à garantia e ao respeito pelos direitos culturais. A própria característica da universalidade é múltipla e pode ser entendida em vários sentidos. Durante muito tempo, a questão, porventura ainda agora, mas talvez com outras propostas de superação, foi colocada nos seguintes termos: é possível pretender direitos humanos universais e ainda assim procurar proteger identidades culturais? Não estaremos a ser relativistas e com isso a prejudicar a possibilidade de uma tutela universal, de uma garantia universal de direitos humanos? Esta é uma questão só por si, não é tanta questão que me interessa ou que eu gostaria de desenvolver aqui, mas mesmo assim gostaria de dizer que me parece que não. A própria questão da proteção da identidade cultural pode e deve ser vista à luz da proteção dos direitos humanos, enquanto exigência de proteção da dignidade da pessoa humana e enquanto conjunto de pretensões que podem e devem ser vistos à luz dos direitos fundamentais. E à luz de uma ideia de universalidade também, todos os indivíduos, independentemente das suas origens, e sem distinção, devem poder invocar os seus direitos, designadamente culturais, como expressão da sua dignidade. Porque a acomodação da diversidade cultural não exige abdicar do compromisso com a proteção dos direitos fundamentais e com os princípios do Estado de Direito Democrático. O que se trata é de complementar uma abordagem de tipo universalista que garanta direitos comuns independentemente das afiliações culturais dos indivíduos, com direitos diferenciados em função de específicas pretensões de índole cultural, superando a oposição cultura versus direitos. Aliás, mesmo do ponto de vista da teoria política, trabalhos como os de Will Kymlicka ou de Sarah Song mostram que é possível dar um benefício a esta ideia da acomodação cultural e da proteção das identidades culturais sem prescindir do compromisso com a salvaguarda dos direitos fundamentais e das liberdades fundamentais. Portanto, é possível e deve-se discutir a questão da acomodação da diversidade cultural e da proteção das identidades culturais a partir de uma proposta de direitos humanos. Portanto, a discussão entre universalismo e relativismo, mais perniciosa que proveitosa, sustentam alguns autores, conduz-nos à procura de um referente num contexto de diversidade cultural. E quanto a esta procura, parece-nos que ela pode ser tentativamente empreendida num contexto de uma perspectiva
intercultural. Esta perspectiva intercultural assenta na ideia de diálogo, de inclusão de diferentes perspectivas no âmbito de um diálogo comum, mas faz também em torno de um conjunto de valores que possam funcionar como um património comum. Os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, os valores e os princípios de Estado de Direito Democrático. Trata-se, por conseguinte, usando aqui uma expressão de José Pureza, de uma perspectiva que não é a prioristicamente hostil à universalidade, mas sim hostil a uma universalidade a priorística. Finalmente, do ponto de vista ainda desta discussão da compatibilidade entre os direitos culturais e a proteção dos direitos humanos, aponta-se muitas vezes o risco de fragmentação do estatuto do indivíduo, ou seja, em vez de um sujeito universal com direitos iguais, temos uma fragmentação do estatuto, uma espécie de regresso ao Estado estamental, em que o indivíduo é reconhecido em função da sua pertença a um determinado grupo e em que há tantos direitos quanto os diferentes grupos. Porém, parece-nos que este entendimento, que este risco pode ser rebatido a partir de um entendimento complexo da própria igualdade em sentido material. Algo que pode formular-se nas palavras de Boaventura de Sousa Santos nos seguintes termos: temos direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza e o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Portanto, em vez de termos uma oposição entre igualdade e diferença, igualdade versus diferença, temos uma síntese, igualdade e diferença. Ou seja, não uma oposição, uma igualdade contra a diferença, mas uma unidade entre igualdade e diferença. Portanto, parece-nos que, do ponto de vista do direito internacional, levando designadamente em conta no Sistema de Proteção Universal o artigo 27 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, e mais desenvolvidamente os artigos 27 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e 15 do Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, podemos encontrar um conjunto de garantias de defesa da identidade cultural, de proteção contra a assimilação e de participação na vida cultural da comunidade. E o próprio Comitê dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, esclarecendo o conteúdo normativo do direito a tomar parte na vida cultural, tem entendido que o conceito de cultura, como já disse, deve ser um sentido amplo e que este artigo protege grupos culturais vulneráveis ou em posição de desvantagem, como o caso das minorias, dos migrantes e dos povos indígenas, abrangendo o direito destes a tomar parte na vida cultural da sociedade, mas também conservar, promover e desenvolver a sua cultura. Garante-se, desde logo, os direitos das minorias à sua diversidade cultural, tradições, costumes, religião, formas de educação, línguas, meios de comunicação e outras formas de manifestação da identidade e pertença culturais. Para além destes documentos, vemos também o desenvolvimento no plano internacional de documentos específicos destinados à proteção ou de minorias ou de características culturais, como, por exemplo, a língua, mas vemos também, por outro lado, uma interpretação dos direitos em geral com uma sensibilidade cultural, por exemplo, direitos como a habitação e a saúde são interpretados tendo em conta as especificidades em matéria cultural e, por outro lado, mesmo num sistema como o sistema da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, temos verificado que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem conseguido, através da sua jurisprudência, proteger, através até de direitos gerais que não estão especificamente previstos para minorias, a possibilidade de proteção da diversidade e da identidade culturais. Isto não significa necessariamente que devamos afirmar um direito humano à proteção da identidade cultural. Há autores que entendem que não se justifica mais esta especificação nos direitos humanos, porque de um conjunto de direitos como os que já temos, direito a participar na vida cultural, a proteção da liberdade religiosa e outros direitos, já conseguiremos proteger as pretensões em matéria cultural sem termos que afirmar um vago direito à identidade cultural. Só para terminar, e até dada a relação entre a Declaração Universal e a Constituição Portuguesa, não queria deixar de fazer referência à forma como esta questão pode ser colocada à luz da Constituição
portuguesa. A Constituição, embora não se alheie de dimensões culturais, não protege expressamente minorias culturais, nem a identidade cultural de um ponto de vista coletivo, nem contém uma cláusula expressa de proteção de minorias étnicas. Isto tem sido salientado por vários autores, entre os quais a professora Cristina Queiroz também. No entanto, isso não é decisivo para responder à questão de saber se e em que medida a Constituição portuguesa é aberta à tutela da expressão fundamental da identidade cultural e se assume ou não como um texto inclusivo. E parece-nos que essa resposta, no sentido da inclusividade, é positiva e pode ser construída a partir, por um lado, da concepção de Estado de Direito plural que a Constituição sufraga, do generoso leque de direitos fundamentais que podem ser evocados em benefício da diversidade, do reconhecimento e proteção da diversidade e identidade culturais e de um entendimento complexo do princípio da igualdade que é consentido pelo artigo 13 e pelo próprio sistema da Constituição. Desde logo, o facto do sistema de direitos fundamentais assentar na ideia de dignidade da pessoa humana, articulada com o direito ao livre desenvolvimento da personalidade que está consagrado no artigo 26, permite, sem dúvida, fundar a relevância constitucional da identidade cultural. Por outro lado, a afirmação de que o Estado português é um Estado plural, sendo esta opção pelo pluralismo uma opção normativa do legislador, permite-nos também perceber que muitas das pretensões relacionadas com a diversidade cultural devem ser lidas neste contexto e integradas e acomodadas através do sistema pluralista de direitos fundamentais. Queria só salientar o papel que a liberdade religiosa tem neste contexto, uma vez que muitas das pretensões que nós identificamos como pretensões culturais são pretensões de acomodação de liberdade religiosa, uso de símbolos religiosos, exibição de símbolos religiosos em contextos públicos. Portanto, a liberdade religiosa, que por sua vez é um direito que já está bastante desenvolvido e bastante trabalhado, pode dar amparo a muitas destas questões de proteção de direitos fundamentais. Finalmente, e para terminar mesmo, parece-me que o que daqui resulta também, 70 anos depois da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é a necessidade de refletir sobre o papel dos direitos humanos enquanto mecanismos de articulação entre diversos níveis de proteção de direitos humanos, que é, neste momento, a realidade da proteção multinível dos direitos na arena global. E, portanto, os direitos fundamentais podem funcionar, usando aqui uma expressão do Bull e do Zé, como condições de comunicabilidade entre ordens e sistemas jurídicos, eventualmente possibilitando a emergência de um direito global ou cosmopolita. Muito obrigada.